Bom dia a todos. Agradecemos mais uma vez a todos aqueles que estão presentes nesta sala para que nós possamos hoje estar novamente contribuindo aí com o segmento hospitalar, com mais um tema de fundamental importância aí para todos aqueles que atuam nas atividades hospitalares, não só aqui em São Paulo, Brasil e em outros países. Queria, desde já, agradecer aqui a presença do nosso convidado, professor Rafael Eidigoto, que é físico, que é professor da Faculdade de Medicina. Tivemos já a oportunidade de trabalharmos junto, né? Então, hoje a gente vai bater um papo aqui muito importante sobre essas questões, não só da área física, como também da parte de engenharia clínica. Queria, desde já, convidar a todos que estão presenciando esta sala, né, de que no período de 15 a 17 de outubro, nós vamos realizar, lá na cidade de São Pedro, o nosso congresso do Sinosfilm. O congresso ele é um congresso multidisciplinar, onde nós vamos ter lá várias temáticas importantes para o segmento. Queríamos muito que todos assim pudessem prestigiar. O nosso template deste evento está no nosso site www.sinosfil.com.br. Queria muito que os senhores pudessem aproveitar e estar presente lá nesse evento, que temos aí uma expectativa de estar lá com mais de 300 pessoas ligadas à área de saúde, à área de gestão de saúde, segurança, medicina do trabalho, RH e direito do trabalho. Muito bem. Meu estimado professor Rafael, um orgulho muito grande estar com meu amigo aqui para participar dessa rugby, para que a gente venha falar um pouco sobre a interação da física médica e a engenharia clínica. Muito obrigado, Rafael. Prazer em tê-lo aqui. Bom dia, doutor Edson. Agradeço o convite. Bom dia a todos que nos escutam aqui também. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo por me liberarem, né, nesse momento para participar dessa conversa com o senhor. Também ao sindicato e ao Hospitalar Hub pelo espaço em que nos oferecem aqui para falar um pouco sobre a atividade de física médica. Quando a gente fala de física médica, ela é uma atividade ainda pouco conhecida, né? Sabemos que diversos serviços contam com esse tipo de atividade de física médica, mas ela tem uma expressão não tão significativa e aparente para os demais envolvidos na assistência, né? A física médica ela é uma área que atua diretamente com a assistência, mas também com o serviço de manutenção, seja, né, ela para a eficácia e a eficiência dos tratamentos quando se usam radiações ionizantes e também para a área de diagnóstico por imagem, mas ela está diretamente envolvida com o setor de gerenciamento e garantia da qualidade. Então, para que toda essa eficácia e eficiência dos processos terapêuticos ou de imagem sejam bem resolvidos, né, sejam que eles, de fato, cheguem ao o serviço como um todo, ao paciente, aos médicos e a todos os envolvidos, nós precisamos de ter essa interação muito próxima da engenharia clínica. Então, a parte assistencial, ela é muito bem reconhecida, porque dentro da área de tratamentos com radiação ionizante, como a radioterapia, como a própria medicina nuclear, quando a gente fala em terapias com iodo ou de outros radioisótopos, o profissional de física médica ele está muito presente na assistência e na convivência com o paciente. Então, essa é uma área em que a física médica está bastante evidenciada. Para a área de imagem, ela não está tão aparente, porque é um serviço de bastidor, né? O físico, dentro da área de medicina nuclear, de imagens e de radiologia geral, né? Nós estamos nos bastidores porque nós ajudamos a montagem de protocolos de exames e também a controle dos equipamentos. Então, para que esses equipamentos eles possam ser aproveitados com a melhor eficiência, nós fazemos alguns testes
para garantia da qualidade e também os testes com as imagens médicas, né? Então, através de simuladores ou outros equipamentos que nós temos que utilizar. Porém, a interação com a engenharia clínica passa a ser fundamental a partir do momento em que o físico encontra qualquer variação dentro do que ele tinha como expectativa. Então, nem sempre os equipamentos eles funcionam 100% bem. E a gente tem que identificar o porquê e como resolver. Muitas vezes o físico coloca no relatório dele o problema. Então, nós fazemos toda uma avaliação e depois entregamos um relatório dizendo: olha, existem algumas questões que precisam ser ajustadas. E o engenheiro clínico, né, muitas vezes, recebe esse relatório e não entende em qual ponto ele deve atuar, o que ele deve fazer para melhorar, para resolver esse problema apontado. Então, nesse contexto, a gente traz aqui para essa conversa como a gente pode gerar essa interação entre a física médica e a engenharia clínica. Rafael, entenda que atualmente, com o avanço da tecnologia na área de saúde, né, é fundamental de que todo o ambiente de prestação de saúde esteja realmente validado com as questões não só de reconhecimento da utilização desses equipamentos tecnológicos, das suas efetivas calibrar, né, os equipamentos, né? Eu tenho andado muito por esse estado e vejo, e muitas vezes, a ausência de pessoas que tenham uma especialidade definida para atuação na engenharia clínica, na manutenção e na revisão dos equipamentos clínicos, quiçá no que se fala nos exames de alta precisão, que são esses de diagnóstico por energias ionizantes, né? Então, há de se ter uma experiência que alguns hospitais, eles têm a oportunidade de ter um engenheiro clínico e ter um físico e na sua grande maioria não tem nem o engenheiro clínico e, quiçá, o físico. Mas sabemos, de tal sorte, que necessariamente, mesmo que não haja esse profissional no espaço físico, há necessidade de, pelo menos, ter empresas que possam dar essa prestação de serviço, né? Então, eu queria que você nos passasse aqui o que é que a GMP ela proporciona hoje nessa relação entre a física e a engenharia clínica para aqueles que precisam ter um reconhecimento técnico e a performance adequada dos seus respectivos equipamentos. Perfeito. Bom, então a empresa, a GMP, Consultoria em Física Médica e Radioproteção, ela atua nessa prestação de serviços técnicos, né, especializados de avaliação dos equipamentos, tanto de radiodiagnóstico quanto de medicina nuclear. Atualmente não estamos atuando dentro da área da radioterapia, mas já estamos começando os trabalhos para que essa seja uma próxima expansão da empresa. E o que nós oferecemos para as grandes redes, né, e também para os clientes que são consultórios individuais, são essas avaliações e após as avaliações, com as entregas de relatórios dentro de um prazo mínimo, né, nós temos um prazo de entrega de todos os resultados muito curto. Então, algumas empresas elas demoram após a avaliação para entregar esse relatório. Nós temos uma equipe de físicos que faz todas essas avaliações em loco e depois uma equipe que conta com o apoio desses que fizeram os testes para a elaboração do relatório. Então, normalmente nós temos aí um prazo de até 2 dias para entregar o relatório internamente e daí depois é acordado com os clientes as entregas dos relatórios dentro de cada um dos contratos, né? Porém, o que a gente faz também? Além de entregar esses resultados, doutor Edson, nós também fazemos alguns apontamentos de quais são as manutenções necessárias. Então, existe sempre uma interação entre a nossa empresa e os serviços de manutenção. Entendi. Agora, me diga o seguinte: hoje, pelos levantamentos técnicos e, obviamente, científicos, no que se refere à calibração, em especial dos equipamentos da área física, né, de energia, né?
Há algumas exigências, não só do QNEM, né, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, mas existem também alguns processos ligados à Anvisa. Eu me recordo que a responsabilidade técnica do hospital insere dentro desse contexto validação desses equipamentos, né? Então, vamos dizer assim, não basta eu dizer assim, bom, eu vou colocar uma ressonância magnética no meu hospital. Bom, coloquei lá. Ah, mas o meu mecânico, o meu eletricista, o meu engenheiro, ele resolve isso. Ele pode até resolver, mas nós vamos entrar numa outra pergunta subsequente, que é a questão documental. Mas nesse momento, o que eu pergunto a você é o seguinte: não basta ter essas revisões, há de se ter um nível de qualidade, um nível de certificação. O que a atual legislação exige, não vai me dizer aqui todos que a gente não vai ter tempo para isso, mas no que se refere a essa revisão, ela tem que ser por um físico, tem que ser por um profissional inscrito no CRC, no CNEM, ou quais são essas exigências? Perfeito. Bom, existia até há pouco tempo atrás uma portaria que era a Portaria 453 de 1998. Ela foi atualizada em 2019 pela RDC 330 e mais recentemente pela RDC 611 de 2022, né? Dentro dessa RDC, ela muda a característica de quem é que realiza esses testes para um profissional devidamente qualificado, né? Até a portaria 453, todo o serviço era feito pelo profissional de física. Então, estava escrito, né, dentro da portaria que o físico era o responsável por essas avaliações. Hoje, a RDC altera isso para um profissional devidamente qualificado. E quem que faz essa qualificação do profissional, né? Hoje nós temos a Associação Brasileira de Física Médica, a ABFM, que dá um certificado, né, um título de especialista em física médica para os seus profissionais, né, os associados, os sócios dessa associação, e também nós temos a prova de supervisão de produção radiológica da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que certifica, então, os supervisores da área de medicina nuclear e radioterapia, e, claro, de outras áreas não ligadas à área médica também, né? Mas especificamente seriam essas. Necessariamente, para que ele venha submeter a essa avaliação técnica, ou aspas, essa certificação, fecha aspas, ele necessariamente tem que ser um físico, um engenheiro? Pela legislação atual, ele diz um profissional devidamente qualificado, né? E claro que para você estar qualificado para fazer a avaliação dessas imagens, né, desses equipamentos com radiação ionizante, existe uma série de requisitos, né? Primeiro, a questão de proteção radiológica. Se for realizada uma manutenção ou uma avaliação por um profissional não capacitado, existe esse risco da exposição indevida e até mesmo, né, de que esse equipamento exponha os pacientes de forma indevida. Então, é importantíssimo que esses profissionais sejam qualificados. O físico hoje, pela própria vigilância sanitária, precisa de ter, né, ou o título de especialista, que pode ser por esse órgão de classe que eu comentei, mas também pode ser o mestrado ou o doutorado dentro da área de medidores de radiações. E para engenheiros, eles apresentam todos os certificados de treinamentos dentro dos equipamentos específicos. Então, os fabricantes, eles também oferecem esses treinamentos para os seus profissionais. Então, vamos dizer assim, essa vistoria, vamos dizer assim, certificada, né? Ela possibilita a emissão de um laudo, de algum documento que diga que realmente ele atende às exigências técnicas necessárias para os resultados dos exames, é isso. E esses resultados são entregues para a vigilância sanitária, para a Secretaria de Saúde, ou fica em poder do hospital para eventual vistoria de fiscais, por exemplo. Todos esses documentos, eles ficam em propriedade do hospital, mas, em alguns casos, eles devem ser entregues para as autoridades sanitárias, né? Então, no caso de medicina nuclear e radioterapia, existe uma obrigatoriedade de entrega de relatórios para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Para os Sim. serviços de radiologia, nós temos que entregar alguns relatórios na renovação das licenças sanitárias e esses documentos devem estar disponibilizados dentro do hospital numa eventual fiscalização. Então, a cada ano,
todos os equipamentos emissores de radiação ionizante precisam de uma renovação de licença sanitária. E essa licença sanitária, então, envolve a entrega desse relatório técnico, laudo técnico do equipamento, que tem que ser bem realizado, né? Tem que ser bem minucioso e consta ali dentro da RDC, né, a 611 que eu comentei, ou das normas da CENEM, uma série de testes obrigatórios. Então, quais são os itens obrigatórios dentro desses laudos técnicos, né, de avaliação dos equipamentos? Diz uma coisa, o Rafael. é, eu fui um dos precursores na criação da NR 32. Você tem até conhecimento disso. Uma das grandes preocupações hoje é com as questões da utilização do dosímetro, né? Das radiações ionizantes, né? Há uma relação muito próxima ou não da empresa que venha a prestar serviço para a disponibilização do dosímetro com o físico ou não tem nada a ver? A questão do dosímetro é uma área especificamente de saúde ocupacional que não tem nada a ver com a física. Eu entendo, como advogado, há uma aproximação muito intensa, né? Pelo fato de que a calibração do equipamento vai resultar em alguma repercussão no dosímetro do profissional. Há necessidade disso, não? Perfeito, né? Então, novamente, com a sua pergunta, eu tenho que falar sobre uma outra área de física médica, que é a área de proteção radiológica. Então, os físicos também atuam dentro dessa atividade, que é a proteção radiológica, em que nós fazemos a avaliação das doses recebidas pelos colaboradores e também os controles das exposições durante as atividades de saúde, né? Então, existe essa relação. E, claro, essa empresa contratada para a dosimetria é uma empresa cadastrada na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que vai estar com uma relação íntima com as questões de segurança do trabalho, seja um engenheiro, seja o médico do trabalho, ou quando o serviço dispõe de físicos médicos, o físico médico supervisor daquele serviço, tá? E sempre que existe qualquer alteração nos valores de dosimetria, ou seja, um valor que está acima de alguns níveis que estão também contemplados na Comissão Nacional de Energia Nuclear, na sua norma 3.01, há uma notificação direta para esse responsável, tá? Então, existe ali, na dosimetria, um responsável legal e técnico pela instituição. Essa pessoa é notificada pela empresa de dosimetria para que tome algumas providências. Então, além da questão da interação da física com a engenharia clínica, há também uma interação física, relação médica, não só com a engenharia clínica, mas também com a questão da proteção radiológica, né? Perfeito. A área de física é bastante ampla, mas, como eu disse, pouco difundida. Nós trabalhamos em conjunto com a engenharia clínica, com a engenharia de segurança do trabalho, com a medicina do trabalho, com os treinamentos periódicos, então, setor de qualidade e também de RH. Nós temos por obrigação fazer treinamentos sobre proteção radiológica anualmente. E também temos uma ligação íntima com a equipe de medicina e os operadores, sejam técnicos, biomédicos ou enfermeiros, né? Porque dentro dessa relação na assistência entram, né, os níveis de dose, as entregas de doses, os planejamentos terapêuticos, a questão de protocolos de exames, entre outros. Então, é uma atividade bastante ampla aí que, se eu fosse falar de cada uma delas, a gente ia ter que fazer uma webinar por vez. Quer dizer, me diz uma coisa, a GMP, ela atua nessa questão da assessoria técnica e preventiva, obviamente com atuações mensal, esporádica, com um cronograma de visita, através de algum sistema, de um software. Como é que a sua empresa atua para que essa qualidade da interação física com a engenharia possam realmente certificar as instituições de que ela está cumprindo a regra? Certo. Bom, nós temos equipamentos de ponta, então a GMP conta com instrumentos de medição, né, de última geração. Então, sempre que existem novidades na área de medições de radiações,
que inicialmente, né, podem vir da Europa ou dos Estados Unidos, a GMP tem ido até esses países para fazer um treinamento específico nesses medidores e utilizamos esses para fazer todas as medições e elaborar os laudos técnicos. O que a GMP tem de grande diferencial é justamente, né, além da avaliação, né, por esses equipamentos, nós também temos algumas automatizações nos relatórios que nos permitem fazer avaliações mais rápidas, né? Porém, isso depois é revisado por vários outros físicos internamente para que a gente saiba que não tenha nenhum tipo de erro nos cálculos físicos que foram realizados ali durante essa avaliação, tá? Outra coisa que a gente tem também é um software para gerenciamento dos laudos técnicos. Então, uma vez que a gente faz essas medições, nós temos um sistema em que todos os relatórios ficam disponibilizados por um portal online, em que os nossos clientes podem acessar e apresentar para a fiscalização no momento em que estiverem por uma auditoria, por exemplo. Então, nós temos lá um site nosso lá que nós temos uma parceria muito grande com a GMP, mas eu acho que devemos ser mais incisivos, né, para os hospitais com relação a essa questão da qualidade, né? Principalmente o fato de que existe esse software que possa manuterar. Eu acho que isso é uma inovação importante que a gente tem que divulgar aí para o segmento para eles terem uma ideia desse compromisso. Mas sabemos, como na minha área, advocacia ou área médica, cada qual existe as suas especializações, né? Então, não é sempre e não é comum, né? Quando na realidade deveria ser, essa interação dos grandes hospitais ou de médio porte ter o profissional físico, mesmo que ele não tivesse integral, mas que ele tivesse periodicamente. Mas hoje há ainda uma grande incidência do engenheiro clínico, né, que atua nos hospitais. Entre estes, há aí, obviamente, alguns embates que são feitos, né, entre o engenheiro do trabalho, o engenheiro predial, o engenheiro da área clínica, e assim sucessivamente, como eu trabalho no hospital e você, sabemos que na prática essas coisas acontecem. Mas, normalmente, e isso eu falo em aula, e você já teve a oportunidade de ver isso, as pessoas constroem um espaço físico para acomodar algum equipamento, não sabe se necessariamente teria que ter baritagem, não sabe se anteriormente deveria ter um piso adequado, ventilação, climatização, e assim sucessivamente. A sua empresa, quando um hospital necessariamente pretende adquirir ou ampliar o seu campo de radiologia, ele tem a guarida para pedir uma assessoria sua quanto à viabilidade da instalação do equipamento? Claro, né? Dentro dos contratos de prestação de serviço de física médica, nós Volta um pouquinho, trabalhamos, volta um sim, pouquinho, deu um tute aí. desculpe. Bom, dentro dos nossos contratos de prestação de serviços de física médica, nós temos essa questão também contemplada, né? Em alguns dos casos, quando se é contratada assessoria técnica, sempre que se faz uma implantação de um novo serviço, de um novo equipamento, pela própria legislação, é obrigatória a entrega de um memorial de cálculo de blindagem junto com o projeto de construção da área, né? Muitas vezes, o próprio fabricante te faz um planejamento técnico, um projeto técnico de instalações e colocam ali algumas possibilidades de proteção radiológica. Mas essas proteções radiológicas, elas devem ser calculadas por um profissional também devidamente habilitado, né, e qualificado, que, claro, né, quando se tem o físico médico, é ele quem vai fazer esse cálculo, e isso é combinado com a equipe de engenharia clínica e todo o setor de planejamento do hospital. Por quê? Não é só uma questão de proteção radiológica em que você coloca a barita ou o chumbo, né, ou o concreto, dependendo do caso, nessas paredes que compõem a sala do equipamento. Mas a gente também tem que ter uma atenção especial quanto ao fluxo de pessoas que passam nas salas vizinhas, nos corredores e assim por diante, tá? Então, quando se fala de radioterapia e medicina nuclear,
nós temos algumas classificações de áreas, como áreas controladas, áreas supervisionadas e áreas livres. E nós temos que minimizar o número de pessoas que possam estar expostas à radiação. Então, dentro desse contexto, quando se trata desses serviços que envolvem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o físico obrigatoriamente vai ter que entregar esse relatório para a comissão. Quando se fala de radiodiagnóstico, o físico precisa de preparar esse memorial de cálculo de blindagem, junto com a equipe de engenharia clínica e de instalações todas, né, predial, elétrica, etc., e entregar isso para a vigilância sanitária. Quando se fala da Comissão Nacional, eles pedem que isso seja feito até antes da construção ou da manutenção, né, da reforma da sala para adaptação para esses tipos de equipamentos e serviços. Para radiodiagnóstico, também, apesar de ser importante, né, que isso aconteça previamente, muitas vezes são feitas ao longo, né, ou durante essa construção. Tá? Então, nós fazemos toda essa assessoria, nós fazemos os cálculos de blindagem e por isso eu comento da interação da física médica com o setor de engenharia clínica, porque a área de física vai entender como que é o fluxo de pessoas dentro da sala, qual é a posição em que cada profissional atua lá dentro, né? E até mesmo para que o projeto acomode melhor outros profissionais que atuariam dentro dessa sala de exames ou de tratamento. Eu queria desde já deixar todos aqueles que estão disponíveis aqui nessa sala, que a partir de agora os senhores já podem direcionar perguntas aqui para o professor Rafael, para que a gente possa enriquecer mais ainda esta fala, né? E, obviamente, manter mais outros ou aqueles esclarecimentos necessários que haja dúvida dos nossos presentes. Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Aqui em São Paulo, né? Eu não sei se ainda funciona assim, porque eu não estou militando nisso. Mas eu me recordo que algum tempo atrás havia necessidade de você ter um alvará para cada equipamento de radiologia, né? Um alvará. Continua isso ainda? É como se fosse monitorado mensalmente, semestralmente, eu não sei como é que faz isso, mas todos têm que ter, aspas, uma certidão de nascimento e tem que ter um atestado de vida, né? Se está funcionando ou não. Existe isso ainda? E quais são essas exigências e para quem que tem que prestar essas exigências? Sim, doutor Edson, nós temos isso ainda na vigilância sanitária, né? Uma obrigatoriedade de criação de uma identidade do equipamento, como o senhor colocou. Desculpa, a tela deu uma travada, o senhor está me escutando? Tô vendo, tranquilo. Bom, então, esses equipamentos, uma vez cadastrados na vigilância sanitária, eles recebem um número, que é o número do CVES. Esse número do CVES, ela é a identidade desse equipamento, ou seja, esse número só está correspondendo ao único equipamento que tem lá registrado seu modelo, marca, número de série, e que isso vai ser usado ao longo da vida dela dentro daquela instituição. Então, a partir do momento que você compra um equipamento, você faz o cadastro dela na vigilância sanitária, com todos os laudos técnicos obrigatórios, ele recebe esse CVES. E a cada ano, né, esse CVES tem uma data de emissão, e a cada ano, quando se vence essa data, deve ser renovado. Né? Então, o senhor bem colocou, cada equipamento vai ter um registro na vigilância sanitária quando a gente fala de radiodiagnóstico. Tá? E a periodicidade de renovação é anual, né? Exceto Dentro odontológicos, que dessa, pode ser bianual. desculpa, dentro desta identificação de alvará, necessariamente é apenas uma identificação ou deve também ser apresentado para efeito de vigilância sanitária que o equipamento está bem, está funcionando bem e que deva ter um laudo ou apenas consta um número? Você precisa de apresentar os relatórios para conseguir esse número. Então, Tá. uma coisa está ligada à outra, né? Claro que, infelizmente, existem as questões burocráticas que parecem, né, ser apenas a emissão de um papel. Esse papel, ele está vinculado a todo esse processo de qualidade anterior. Então, cabe a responsabilidade de cada serviço de radiologia ou de
medicina nuclear ou radioterapia, ter o seu programa de garantia de qualidade bem estabelecido. No nosso caso, né, de radiodiagnóstico, que é a minha área de atuação, para que esse número, né, tenha um efeito significativo, tanto para o paciente quanto para todos os profissionais envolvidos ali no setor, eles sabem que existe todo um programa nos bastidores. Então, uma avaliação técnica, um treinamento, né, tudo que é exigido pela própria vigilância sanitária. Mesmo nós temos aqui nesse momento, na nossa sala, muitos profissionais e alguns participantes de clínicas, né? E pode ter alguma clínica radiológica aí. Essa diferenciação entre as exigências para uma clínica radiológica, para um hospital ou para um centro de diagnóstico, não muda nada. Os nomes, as exigências são as mesmas para todos os ambientes que utilizam a questão da, da- dos raios ionizantes? Sim, é isso mesmo. Não há diferenciação entre uma clínica, um hospital de médio porte e um hospital de grande porte. Todos eles têm, pela legislação, a obrigatoriedade de manter esses registros ativos, né? Então, para que o serviço de radiologia possa executar as suas tarefas, é obrigatória a licença na vigilância sanitária. Claro que, dependendo dos níveis de complexidade, eles podem acontecer dentro de um nível municipal, que é a Covisa, ou no nível estadual, que seria a Civisa, né? O Ah, CVS. entendi. Tá. Isso, hoje, atualmente, há um bom relacionamento, Rafael. Eu falo muito se porventura eu estiver fazendo alguma pergunta que seja fora do mercado, você tem a responsabilidade de dizer, Edson, isso aí era no seu tempo, não é mais no meu tempo, não. Vai ficar à vontade. Mas eu digo assim, hoje quando eu compro um equipamento da empresa X, tá? Ela me condiciona uma assistência técnica Y. Já está embutido no próprio contrato de que eu comprar aquele aparelho, eu também vou ter assistência técnica dele, tá? Então, quando existe alguma questão de manutenção do equipamento, é feito dessa assistência. Eu, dentro da minha experiência aí, que é pouca, né? 40 anos só nesse negócio, eu sei que esse relacionamento, às vezes, ele é eminentemente comercial, porque você pode diminuir o custo do equipamento eliminando essa assistência. Existe o outro que você compra, mas aumenta a assistência. E existe um outro componente ainda, que é a questão da reposição ou até de manufaturas que são importadas, né? Esse relacionamento aí da interação física, ela imbica nisso também, não? É importante, né, falar sobre a questão de manutenção, principalmente porque após qualquer alteração, né, qualquer manutenção que envolva as emissões de radiação, o físico deve fazer um novo relatório de qualidade. Então, aquele anterior que foi obtido para a licença, ele perde a sua validade a partir de uma troca de tubo ou qualquer outra manutenção que envolva as condições de emissão da radiação ionizante, e daí é necessário que o físico faça um novo laudo técnico. E é claro que isso sempre é realizado também para saber se a manutenção foi efetiva para a correção de algum apontamento. Então, vamos supor que foi realizada uma manutenção pelo próprio fabricante, mas numa reavaliação da física, a gente diz que alguns parâmetros permanecem fora do que é recomendado pela própria legislação. Então, eles têm a obrigação de retornar, fazer os ajustes, e muitas vezes esses ajustes e testes são feitos concomitantemente. Então, o que a GMP tem feito bastante no mercado é agendado as visitas junto com as manutenções, para que durante a manutenção a gente já faça a avaliação se está tudo ok ou É. não. Essa era a minha pergunta sequente. Já temos uma pergunta aqui. Me aguarda um momentinho só, Maria Goretti. O Rafael, é isso que eu ia te perguntar. Vamos imaginar que você, a sua empresa GMP, esteja prestando serviço para uma cidade lá no interior, ponto, tá? E aí se constatou lá qualquer tipo de intercorrência com o equipamento X e vai chamar o fabricante do equipamento dentro da linha de assistência técnica que é. Necessariamente a GMP deve estar junto quando não programado essas visitas conjuntas?
Não é obrigatório que nós estejamos acompanhando a manutenção. Porém, nós recomendamos que isso seja feito em conjunto. Por quê? É possível que essa fabricante, essa manutenção com o fabricante aconteça, não tenha corrigido aquele problema inicial, e aí até nós irmos fazer a avaliação e depois retornar à manutenção, né, uma outra data, você perde um tempo muito grande e o serviço vai Ok. ter um prejuízo aí assistencial também, né? Porque não dá para trabalhar com equipamentos fora desses parâmetros. Então, nós recomendamos sim que seja feito em conjunto e muitas vezes a engenharia clínica do serviço nos avisa e nós fazemos uma viagem emergencial para atendê-los. Legal. Eu estou aqui com a minha colega Maria Gorete Martins de Mello. Ela está perguntando assim: no caso de alteração das áreas físicas, como proceder? Certo. Daí existe a necessidade de saber se é a área de medicina nuclear, radioterapia ou radiodiagnóstico. Quando a gente fala em medicina nuclear e radioterapia que envolve a Comissão Nacional de Energia Nuclear, nós não podemos fazer nenhuma alteração sem uma prévia autorização. Então, se existe a necessidade de alterar, tem que mandar essa documentação para a comissão e eles vão avaliar se a alteração está dentro do que eh, seria adequada do ponto de vista de proteção radiológica pela própria comissão e depois de autorizado nós faremos essas alterações das áreas físicas. No caso de radiologia, isso pode ser feito, porém é sempre importante lembrar, né, que as alterações devem ser realizadas com bastante parcimônia, ou seja, avaliando qual é o impacto que isso vai ter nas questões de proteção radiológica. Então, já aconteceu, sim, o caso de um equipamento, né, ser substituído por outro e que é colocado numa posição diferente, e Sim. de qualquer forma, né, seria obrigatório uma nova avaliação da física para um novo memorial descritivo, né, um novo memorial de cálculo de blindagem. Porém, as pessoas acham que pela sala já ser feita para o equipamento de radiação, serviria para todos os equipamentos, o que não é verdade. Né? Os equipamentos têm características técnicas diferentes, energias e quantidade de radiação emitidas também diferentes, então tem que ser toda uma avaliação, né? Deve ser feita pela equipe de física. Então, como você procede, Maria Goretti, nas alterações de áreas físicas a engenharia clínica deve conversar com todos os outros envolvidos nesse processo, que são as equipes assistenciais e o físico, e a gente faz um cálculo de blindagem e os projetos para instalação e modificação que atenda aí às necessidades do seu setor, tá? A Samara Mendes aqui judiou de nós, tá? Mas eu vou tentar aqui, porque ela escreveu aqui um livro. Mas, ô Samara, muito importante. Mas eu vou ler aqui para o meu companheiro, Rafael. A Samara diz assim: já participei de diversos projetos que envolvem essa articulação multidisciplinar, e o que mais percebo quando um projeto retorna para a revisão é a dificuldade de comunicação nesse processo de compatibilização entre as partes interessadas. É óbvio que esteja acontecendo isso. Em particular, eu particularmente insisto muito no uso da ferramenta BIM. Aí o meu amigo Rafael que vai me dizer. Para otimizar a visualização dos processos e projetos, mas ainda existe muito a ser construído dentro desses processos. Rafael, você enxerga uma possibilidade de um diálogo mais claro durante o processo de compatibilização de projetos com o uso da metodologia BIM para os hospitais? Samara, eu não sei o que é o projeto BIM, eu vou passar para o Rafael, eu tenho certeza que ele vai nos auxiliar aí. Você entendeu, o Rafael? Eu também não desconheço a sigla, doutor Edson. Eu gostaria que a Samara até Se a explicasse para a Samara gente. puder nos ajudar, Samara, o que é a ferramenta BIM? Samara, por favor, puder nos ajudar, eu agradeço. Mas eu queria, desde já, enquanto que ela nos ajuda aqui, queria dizer para você o seguinte, Samara, por favor, faz essa fineza para nós, essa metodologia BIM, que você pudesse mostrar para nós, tá? O Rafael, deixa eu te falar uma coisa, a questão da baixa de equipamentos, a baixa de equipamentos.
tivemos uma repercussão internacional lá daquela questão do Césio em Goiânia, naquela oportunidade. E, obviamente, a gente tem hoje determinados hospitais que encostam o equipamento lá, não sabe nem, né? Encosta ele lá no quintal, né? A sua empresa trabalha também com estas questões de baixa? Sim, sim, claro, né? Mas a baixa deve ser feita pela própria engenharia clínica, né? Tá. Exceto quando envolve fontes de radiação ionizante. Então, no caso de radioterapia, né? E também na medicina nuclear, esse processo de baixa deve ser comunicado à Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque nós temos ali uma fonte emissora de radiação natural, né? Que seja um equipamento de cobalto ou um irradiador de sangue, por exemplo, que tem uma fonte de césio. Quando a gente tem fontes de materiais radioativos, essas fontes, né, todos esses equipamentos, eles devem passar por um processo de descomissionamento, e isso sempre é informado para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Para equipamentos de radiodiagnóstico, quando se tem uma baixa, né, do equipamento, ele já não funciona mais, é um processo de baixa inicialmente nos próprios serviços, uma baixa patrimonial, que depois leva a uma baixa também na licença sanitária. Então, tem que ser comunicado à vigilância sanitária que o equipamento vai ser deixado, não vai ter mais uso, né? Então, tem que dar ali também uma destinação. O que é que você vai fazer com esse equipamento? Se ele vai de fato ficar encostado ali no seu hospital dentro de um depósito, se você vai vender esse equipamento para uma outra empresa que pode fazer uma remanufatura em alguns dos casos, né? Ou se ele vai ser utilizado por essa empresa para retirada de peças. Então, tudo isso tem que estar comunicado no documento de baixa para a vigilância sanitária. Perguntei aqui para o meu amigo no chat, que a sala ainda não colocou aí, o que é o BIM. A ferramenta BIM, Modelagem de Informação de Construção, é uma metodologia amplamente utilizada na arquitetura, engenharia e construção, a EC, e vem sendo cada vez mais aplicada também na área de saúde, inclusive na radiologia, com benefícios significativos. Resolve alguma coisa? Sim, bom, então já percebo que é uma ferramenta utilizada por arquitetos e por alguns engenheiros, né? É claro que essa ferramenta vai ser muito importante para você fazer o planejamento de espaços físicos. Porém, a questão do envolvimento com o profissional de física médica vai se dar principalmente quando a gente fala sobre fluxos, né? A área controlada, a área supervisionada, ela tem que ter o menor número de pessoas expostas à radiação possível. Ou seja, vamos supor que você coloque um equipamento de emissor de radiação vizinha a uma sala de espera. Isso não seria o ideal, né, para um serviço de radioterapia e medicina nuclear, por exemplo. Nós teríamos que monitorar essa área também, porque na área de espera você vai ter um fluxo de pessoas muito grande. Então, deveríamos de colocar, por exemplo, uma área de espera específicos para pacientes que já receberam radiofármaco na medicina nuclear e na radioterapia os pacientes não esperam dentro de corredores próximos da sala, ele espera bastante distante, tá? Para radiodiagnóstico, os corredores ao redor da sala, né, se for feita toda a blindagem adequada, né, são consideradas áreas livres. Então, nós poderíamos colocar ali uma sala de espera, por exemplo. Porém, quanto mais distante da fonte ele estiver, é melhor. Então, essa conversa, né, Samara, vai ser muito importante aí entre todos os profissionais envolvidos no planejamento e construção, tá? Então, acredito que a ferramenta BIM aí que auxilia vocês também tem que ser levada em consideração aí por outros profissionais, como os físicos. Então, no meu caso, certamente vou me atualizar, né, sobre essa ferramenta que você acabou de apontar aqui, tá? Mas, de fato, existem algumas obrigações na legislação que não nos permite que as áreas ao redor das salas radiológicas sejam utilizadas para outras destinações, né? Nós temos que cumprir também tudo que está dentro dessas normas nacionais. Samara, queria até contribuir, se você me permite, Samuel, o Rafael.
É assim, ô Samara, na prática, eu como administrador hospitalar há 40 anos, mais ou menos funciona da seguinte forma. O diretor do hospital diz assim: Olha, tá vendo aquela área ali? Ali eu vou construir uma enfermaria. Muito bem, nós vamos fazer uma enfermaria. Aí pede para o pessoal da construção civil ou até mesmo da arquitetura construir esse espaço. Aí começa a construir. Em dado momento, a primeira pessoa que eles vão chamar lá é o pessoal da enfermagem. Olha, o pessoal da enfermagem chega e fala: Tá vendo isso aqui? Tá errado. Tá faltando aqui a pia para a gente lavar a mão. Aí o que acontece? Ninguém avisou. Aí vão lá, quebra tudo, coloca os canos, arrebenta tudo, faz de novo, coloca o azulejo, porque faltava a pia. Colocou a pia. Aí, em dado momento, aí depois vem o pessoal para fazer a limpeza lá, o pessoal da área de gelo e limpeza. Fala, tá vendo? Ó, tá vendo? O balde não entra aqui na pia, tá vendo? Como é que a gente faz para poder. Teria que ter uma torneira mais embaixo para poder fazer isso. Aí vai lá, quebra de novo, arrebenta tudo e coloca a torneira mais baixo para o pessoal do serviço de gelo e limpeza. Aí, em dado momento, chega o médico e o médico fala assim: Bom, onde é que é a área do conforto médico? A área do conforto, mas a área do conforto médico está faltando chuveiro. Ah, mas aí quebra de novo, arrebenta o azulejo, põe lá e coloca o médico, tá vendo? Aí depois chega o pessoal da segurança do trabalho. Ah, porque aqui tá poucos looks, porque falta não sei o quê, mas aí o cabeamento está errado, aí vai, quebra tudo. Então, esta relação que você fala de articulação multidisciplinar não é entre profissionais, é do gestor. O gestor é que ele, ao fazer uma identificação desta, seja ela de relações de um equipamento de radiologia, chama todos os envolvidos. Olha, eu vou comprar aqui uma ressonância, vou comprar aqui um raio-x de tórax, vou comprar aqui um ultrassom, vou comprar aqui uma litrotripsia e dizer onde é que nós vamos colocar e chamar todo mundo envolvido. O que não ocorre não é isso. Chama todo mundo depois que de construído. Aí realmente essa compatibilização de projetos não existe. É, na realidade, eu chamo isso muito na minha área, eu chamo de ciúme de homem, né? Porque as pessoas não se conversam entre si. Embora a gente tenha umas equipes multidisciplinar, é importante. Eu achei fundamental trazer o Rafael nessa linha aqui, porque nós já conversamos isso em outras oportunidades, né? E nós temos equipamentos de grande porte, de super porte, né? Equipamentos pequenos, que alguns deles ganham emendas parlamentares, né? E essas emendas parlamentares, elas são muitas vezes direcionadas realmente para comprar um equipamento de radiologia, né? E as pessoas compram, certo? Mas, além de não saber, muitas vezes, a demanda, né? As pessoas não sabem como e como deve ser feita a instalação do mesmo, que deveria ser, dentro desse processo, essa interação obrigatória, viu, Samara? Que eu acho que é fundamental. Eu aqui estou de bedelho aqui falando isso. Enquanto ela tenta lá, se ela puder ainda contribuir, a Samara fica à vontade, viu, Samara? Rafael, deixa eu te falar uma coisa que é importante. Qual é essa relação hoje, meu amigo, com as organizações sociais de saúde, quando as mesmas adquirem ou fazem a gestão de equipamentos cujos equipamentos não é dela, é do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, né? A atuação dentro desse aspecto, em especial da sua empresa, no que se refere à corresponsabilidade do dano. Tem alguma coisa nisso? Não sei se fui muito prolixo nesse processo, ou juridiquês. Mas é assim, eu tenho lá o equipamento, eu já peguei o hospital, por exemplo, né, de que a porta não era suficiente da abertura que tinha para sair um paciente, sabe? Aí eram todos os andares desse jeito. Aí os caras dizendo assim, bom, ou a gente destrói o prédio, começa ele tudo de novo, ou não passa o paciente a cadeira de roda. Então existe isso. Compra-se faz o equipamento e não tem a qualificação para o equipamento lá. Como é que funciona isso? A tua empresa dá essa assessoria? Não. Eu sei que a sua empresa não faz milagre, tá bom? Certo? Mas ela Isso ajuda mesmo. bastante. Bacana, doutor Edson. É legal, né, essa conversa, porque o dono do equipamento, ele é o responsável legal. Então, de uma forma ou outra, ele vai ser responsabilizado, né, de alguma forma. Então, nós temos aí as OSs, que são empresas que prestam serviços dentro de um serviço público, por exemplo,
eles vão assumir a responsabilidade técnica. Então, tecnicamente, tudo que acontece com os pacientes são de responsável dessa empresa terceira. Porém, pelos equipamentos serem do poder público, eles também são responsáveis legais. Eles legalmente são os donos daquele serviço e têm por obrigação a fiscalização desses serviços das OS. As OS, por sua vez, Me faz uma parte que eu me perdi aqui. Então, quer dizer, o equipamento em si nesse exemplo que eu digo para você, eu tenho lá um hospital, é do Estado. Tem lá uma ressonância magnética. A ressonância magnética é do proprietário, que é o Estado. É isso que você quer me dizer? sim, muitas vezes as OS só administram o serviço, né? Eles não são os Tá. donos do equipamento, como o senhor colocou. Então, ele é o responsável legal pelo equipamento também. Ele vai ser um corresponsável, né, em qualquer erro técnico feita pela OS, que é a responsável técnica pela operação desses equipamentos aí, tá? Até pouco tempo atrás, a ressonância magnética não tinha uma exigência legal por avaliações de qualidade. Hoje tem, né? Hoje é obrigatório fazer testes de qualidade com equipamentos de ressonância magnética também. E aí a gente envolve a física médica no processo de segurança hospitalar também, porque quando eu digo, né, que proteção radiológica também envolve segurança do paciente. Então existe todo um treinamento das equipes para que evitem a entrada de qualquer metal, né, que seja ferromagnético, ou seja, muito atraído por campos magnéticos, por conta da característica do equipamento de ressonância magnética que trabalha com campos altos. Existem aí algumas questões de equipes de limpeza que entram na sala de ressonância magnética, como a enceradeira, por exemplo, e a enceradeira fica presa no equipamento. Isso foi todo um erro de treinamento, fluxo e de como o serviço está bem estabelecido, né? É, as sinalizações devem ser bem claras, a gente tem zonas de classificação, então existe dentro da legislação a classificação de algumas áreas, a gente tem que criar ali algumas zonas em que tem um campo magnético muito grande, ou que é de livre circulação, ou os intermediários. E é por isso que talvez entre na pergunta que a Samara fez anteriormente, dessa participação dentro das ferramentas de planejamento, né, de arquitetura e construção dos espaços hospitalares. Então, voltando lá, eu acho que tudo isso tem que ser bem trabalhado para que não vá ferir, né, nenhum item da legislação. Pode ser que não seja uma legislação que está de fácil conhecimento para a equipe de arquitetura e engenharia, porém é de domínio da equipe de física por conta das nossas avaliações. Então, nós temos, ó, ela até coloca lá, né, a Jaqueline coloca de um problema, né, com uma sala de ressonância magnética e que o setor de compras adquiriu outra que não cabia no ambiente. Tiveram, né, um grande prejuízo para refazer a sala. Então, eu já explico que se você compra um equipamento, esse equipamento tem uma característica que obriga uma certa proteção ali em volta dela, que é o que a gente chama de gaiola de Faraday, né? Então, existe um planejamento para evitar a entrada de pulsos de radiofrequência, as antenas de rádio que estão ali, que podem interferir no equipamento, assim como também impedem que o campo magnético de dentro da sala, né, seja amplamente, atinja amplamente aí as circunvizinhanças. Então, a gente não pode fazer a substituição de um equipamento por outro sem um planejamento prévio. Tem que ter um estudo antes de compatibilidade e tudo mais, né? Então, nesse caso, né, que a Jaqueline colocou como um erro, o equipamento nem cabia na mesma sala. Certamente ele tinha uma característica totalmente, né, diversa daquela. Então, não deveria ser feito assim. Se tivesse voltado ali no que a Samara coloca de um planejamento com toda a equipe multidisciplinar, certamente isso seria pego em algum momento do projeto. A gente já ia dizer, o equipamento não cabe, o campo magnético ele está muito intenso para a sala que você tem, existe necessidade de adaptação, né? Tudo que a equipe de enfermagem, a equipe médica vai precisar não está contemplado no projeto. Quantas vezes a gente já não viu, né, quererem inaugurar um equipamento que quando se inaugura falta metade dos outros acessórios que são das outras equipes assistenciais. Então tem que ter esse envolvimento sim, né?
Muito bom. Rafael, agora é o momento da imagem da sua empresa. Fique à vontade aí. Nós temos alguns minutos aqui. Eu queria que você falasse um pouco da sua empresa, onde localizar você, onde é o site da sua empresa. Se as pessoas tiverem dúvidas, onde é que pode contactar você? Fique à vontade aqui, por favor. Perfeito. Bom, então o site da empresa é www.gmpbrasil.com.br, G, né, de geral, M de médica e P de física e inglês. Então é uma empresa, né, que surgiu aí para atuar em todos os segmentos de física médica. Então, G de gato, M de Maria, P de pato, brasil.com.br, esse é o site da empresa. Ela está em São Paulo, na rua Marquês de Tu, número 408. Nós temos aqui um amplo atendimento, né, em toda a região do território nacional, então atendemos também outros estados. Nós temos um braço da empresa que se situa no Rio de Janeiro, então nós temos ali também alguns eh, profissionais próprios da GNP no Rio de Janeiro, mas a gente também tem uma parceria grande com uma outra empresa do Rio de Janeiro, que é a empresa Prosigma. Então, nós trabalhamos com todo esse corpo de profissionais de física para atender o território nacional. Hoje, a gente pode dizer que a gente conta com mais de 20 físicos, né, entre as empresas que podem nos atender. E também temos ali algumas pequenos blocos de atendimento, né, na região do Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul do país, e parceiros também em todo esse território, tá? A empresa Aliás, eu queria falar também, que é para valorizar a gente, né, Rafael, que a GMP é parceira também do Sidosfil, né? Todas as entidades filantrópicas que podem procurar a GMP, que ela é parceira também do Sindicato das Santas Casas. Exatamente. Através da parceria com o sindicato, a gente tem uma tabela de preços especiais aí para os seus filiados, né? Então, todos eles contam com um desconto nas nossas prestações de serviço, até porque nós temos essa relação muito boa com o Dr. Edson e os outros membros do sindicato, facilita o nosso contato com a engenharia clínica também, para que o serviço seja feito da melhor maneira, né? O grande prejuízo que nós temos hoje, doutor Edson, é exatamente o que o senhor falou, de que a gente faz uma determinado atendimento, daí depois não foi feita a manutenção de forma correta, a gente tem que retornar, e todo esse custo, né, de deslocamento da nossa equipe, as viagens que nós temos que fazer, encarecem o preço. Quando a gente Sim, faz isso com um parceiro, tudo é alinhado antes e evita aí gastos desnecessários. Então, é uma forma de economia para ambos. muito bom. Então, Rafael, queria deixar a todos aqui. Rafael, se você puder pedir, o pessoal lá da técnica vai colocar o seu e-mail novamente, porque eu vou deixar à disposição aqui de todos o seu e-mail. Alguém que queira entrar em contato com você, você pode passar em duas vezes aí para o menino já gravar no nosso chat, por favor? Claro, meu e-mail é rafael@gmpbrasil.com.br, mas também pode entrar em contato pelo e-mail contato@gmpbrasil.com.br, que esse e-mail vai disparar para todos os nossos físicos, né, que podem fazer os atendimentos aos clientes, tá? Então, Muito estão bom. aí os nossos dois contatos, né? Os nossos dois e-mails, rafael@gmpbrasil.com.br e contato@gmpbrasil.com.br, faltou desculpa, né? Vocês podem mandar esses e-mails para a gente ou entrar em contato, né, pelos nossos telefones que vão estar constando lá no nosso site. A gente também faz atendimento por WhatsApp para facilitar conversas imediatas aí quando há necessidade, né? E temos uma equipe específica para esse tipo de atendimento. Muito bom, Rafael. Queria novamente agradecer você imensamente por você ter nos ajudado nessa parceria. Eu já devo alertar você para você ir se preparando aí. Não sei ainda quando, mas eu tenho muito orgulho de ter esse relacionamento com você e a gente vai chamar você aqui em uma outra oportunidade para nós conversarmos um pouco sobre proteção radiológica, tá? Isso você já pode preparar. Então,
Queria abençoar toda a sua empresa e a sua capacidade profissional, agradecer imensamente essa consideração e a desejar a todos aqui que precisarem de alguma coisa, é só entrar com o Rafael, que eu tenho certeza que ele atenderá. Rafael, as suas considerações finais, por favor. Bom, novamente agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido a dúvida, né, do nosso público. Fico muito contente, né, por poder contribuir. Eu acho que é uma missão minha como profissional da área de educação também, levar o conhecimento aí às pessoas, né, dentro da área de física médica, dentro da área de radiologia, que é a minha específica, mas quando o senhor precisar, a área de produção radiológica também é uma das minhas especialidades e eu trago toda a minha equipe que pode te dar suporte em medicina nuclear e radioterapia também. Obrigado. Adoração, tá falando mudo, desculpa, viu? Pessoal, eu deixei aqui no mudo sem querer. Queria agradecer a todos, né? E desejar que todos fiquem ligados aí, que no próximo dia 16 de julho a gente tem uma nova tarefa sobre na rugby. Até vou citar para vocês aqui o nome da próxima palestra. É possível reduzir custo de mão de obra e aumentar a qualidade de serviço. Nós vamos ter aqui o Fernando, da empresa HFO, que é um parceiro nosso muito importante. Tenho certeza que ele contribuirá muito aí com a questão da gestão de recursos humanos. Um grande abraço a todos, um bom dia a todos.